E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Larissa Lima e o assunto de hoje vai ser sistema digestório. O sistema digestório, também conhecido como sistema digestivo, ele é fundamental para a vitalidade do nosso organismo, porque é por meio dele que o alimento ele vai ser quebrado em moléculas menores para que ela possa ser transportada através do sangue. E o sistema responsável por esse transporte é o sistema circulatório. E esse sistema circulatório, então, ele vai transportar os nutrientes retirados do alimento ingerido para as nossas células. E as nossas células, elas vão absorver esses nutrientes e transformar alguns nutrientes retirados em fatores energéticos. E alguns desses fatores são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que no caso são as gorduras. Bom, para que o alimento ele chegue até as células, ele precisa então sofrer algumas transformações químicas e físicas para que eles sejam então absorvidos. Então são necessárias algumas funções básicas para que ocorram essas transformações. Em primeiro lugar, nós temos a apreensão do alimento. E essa apreensão não é nada mais nada menos do que o ato de ingerir esse alimento, de comer o alimento. Em segundo lugar, nós temos a mastigação. A mastigação é o ato de movimentar o alimento, misturando ele junto com algumas substâncias liberadas durante o trato gastrointestinal, que vai separar esse alimento, esses nutrientes. Em terceiro lugar, nós temos a deglutição. A deglutição vai ser a passagem desse alimento, desse bolo alimentar, através da faringe e do esôfago. No esôfago, nós temos movimentos chamados de movimentos peristálticos, que vai fazer com que o alimento ele siga apenas uma única direção, que é a direção até o estômago. Em quarto lugar, nós temos a digestão, que a digestão vai ser a quebra dessas moléculas em partículas menores. Em quinto lugar, nós temos a absorção, que são os vasos sanguíneos que estarão transportando esses nutrientes até as células. E em sexto lugar, nós temos a excreção, que vai ser, no caso, a eliminação de substâncias que não foram utilizadas durante esse trato gastrointestinal. Já que foram apresentadas as funções básicas desse sistema, vamos apresentar os componentes principais desse trato gastrointestinal. Nós dividimos ele de duas partes, o tubo digestório e as glândulas anexas. O tubo digestório ele envolve os seguintes órgãos: a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é composto por duodeno, jejunum e íleo, e intestino grosso por seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Fazem parte, então, das glândulas anexas o fígado, o pâncreas, as glândulas salivares, que são compostas de três: a parótida, a sublingual e a submandibular. Já que foram então apresentadas algumas estruturas básicas que estão envolvendo esse tubo digestório, vamos então entrar na parte histológica. Qual é a histologia desse sistema? Ele é composto por 4 camadas. Elas são, ordenadamente, da mais interna para a mais externa, as camadas mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. Essas camadas elas são semelhantes em toda a sua estrutura do tubo digestório, somente algumas particularidades aí em cada região. A camada mucosa, então, ela é a mais interna. E essa camada ela é revestida por tecido epitelial. E subjacente ao tecido epitelial, nós temos uma camada de tecido conjuntivo, já que o tecido epitelial ele é avascularizado, então ele precisa de um tecido que possa nutrir ele. E o tecido conjuntivo ele vai suprir todas essas necessidades do tecido epitelial. Já a camada submucosa, ela é imediatamente mais externa à camada mucosa e ela vai ser revestida por tecido conjuntivo denso não modelado. Porque o tecido conjuntivo denso não modelado, ele vai proporcionar uma resistência contra impactos em todas as direções aí.
A camada muscular, então, ela é a mais externa da camada submucosa e ela vai ser responsável pelos movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos em ondas. Além disso, a camada muscular ela é composta por músculo liso. E esse músculo liso, eles são células alongadas que permitem então os movimentos involuntários do órgão. Além disso, ele vai apresentar dois anéis concêntricos aí no seu músculo. Uma vai ser a circular interna e a outra longitudinal externa. O trato digestório ele pode ser envolvido por dois tipos de tecido ou por duas camadas. Quando o interior do peritônio, então, ele for revestido por um epitélio simples pavimentoso que compõe o peritônio visceral, nós temos a camada serosa. Quando encontra-se em uma localidade, retroperitoneal, o trato digestório, então, ele vai ser recoberto por tecido conjuntivo que vai aderir às estruturas aí adjacentes. E essa camada, então, ela é chamada de camada adventícia. Recapitulando, então, o sistema digestório ele é responsável pela vitalidade do nosso organismo e ele é fundamental porque ele vai quebrar as moléculas grandes em moléculas menores para que então elas possam ser transportadas através do sangue para nutrir as nossas células. As funções principais aí que estão envolvidas no sistema digestório são a apreensão dos alimentos, que é o ato de você ingerir o alimento, a mastigação, que vai ser a movimentação desse alimento e a mistura dele, a deglutição, que é a passagem desse alimento através da faringe e do esôfago, a digestão, que vai ser o processo de quebra dessas partículas maiores em pequenas partículas, a absorção, que vai ser realizada pelas nossas células através dos vasos sanguíneos, e também a excreção, que é responsável pela eliminação de algumas substâncias e os resíduos que não foram absorvidos pelo sistema digestório. Histologicamente, o sistema digestório ele pode ser dividido em 4 camadas. Da mais interna para a mais externa são a camada mucosa, a camada submucosa, a camada muscular e a serosa ou adventícia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo!